Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Vamos aí, gente, para mais uma aula, Mas antes de tudo, pessoal, aproveita aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, tá? Pra aí você receber os vídeos, né? Você receber os vídeos, viu? Tamo junto e misturado. Mas antes, eu tô aí, pessoal, disponibilizando aí toda a planilha usada aí no na nossa querida aula, ok? Então é você aí, vai girar o mouse aí para baixo e aí na descrição do vídeo, clicar no mais, depois ir no link, dar um cliquezinho no link e aí a planilha já vai baixar, ok? Esperou um pouquinho, baixou, ok? Vai aparecer aí, salvar. Pressionou em salvar, é só abrir, garoto. É só abrir, tá aí na ilustração, tá? Mas antes vamos seguir para a aula. Vamos lá. Dá um espaço pra explorar, com a oficina na tela, é só começar. Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Pessoal, mais uma vez aqui no Excel, vamos lá. Vamos para nossa saideira, nossa última aula do Excel, ok? Na nossa maratona, que realmente foi uma maratona, né, minha gente? Então, já parabenizando vocês aí, mas vamos começar aqui. Mas antes, vamos fazer aqui pela última vez a linguagem do Excel. Vamos lá, vamos começar? Vamos lá. Igual significa muito bem, fórmula. Vamos lá. E no meio, igualdade. Vamos lá. Parênteses significa prioridade. Tudo que estiver entre parênteses vai ter prioridade. Vai ser somado primeiro, vai ser calculado primeiro. 2 pontos significa até. Ok, pessoal? Até. Vamos embora. Ponto e vírgula significa e, ou e, né? Perdão, e. Tá ok, pessoal? E também pausa, que e não deixa de ser uma pausa, né? Mas vamos lá, vamos seguir. Maior que, a gente tem aqui, não é? E a gente tem também menor que. E para fechar com a linguagem do Excel, temos aqui também aspas, que significa entrada de palavras. Toda vez que eu vou colocar uma palavra, eu abro com aspas. Ok, gente? Vamos lá? Vamos para a nossa primeira fórmula. Vamos embora? Ok, pessoal, chegou aqui na primeira fórmula de hoje. Se mais ou. Na aula passada a gente fez se mais é, tá, pessoal? Essas fórmulas que a gente faz junta, por quê? Duas fórmulas, porque a fórmula ou e a fórmula e, elas não dão um resultado interessante para todas as planilhas. Como assim, professor? Para você ter uma ideia, a gente fez uma planilha na aula passada sobre vaga de emprego. Aula retrasada, né, pessoal? Sobre vaga de emprego. E o resultado da fórmula ou da fórmula E é verdadeiro ou falso. O que, que tem a ver verdadeiro ou falso com a vaga de emprego? Então, não fica interessante, tá? Então, para ficar interessante e ficar coeso, a gente vai usar aí a se e a ou juntas em uma só fórmula, ok? Vamos lá. Principal função. A função principal da combinação se e ou, teste de múltiplas condições com flexibilidade. A fórmula avalia se pelo menos uma das condições especificadas dentro do ou é verdadeira, ok? Com essa se, permite a gente editar o final, ok? Então a gente vai fazer um final ou um resultado mais coeso com a nossa planilha, ok? Vamos lá. Benefícios. Permite que você possa mudar o resultado, fazendo assim que o seu resultado fique mais coeso com a sua planilha, ok? Que nesse caso é bem interessante. Onde aplicar? Em planilhas de seleção ou triagem. Então, fácil demais. Vamos para a planilha? Ou, aliás, vamos para a prática. Vamos lá? Vamos lá. Ok, pessoal, chegamos aqui na nossa prática. Vamos para a prática? Vamos lá? Prática, pessoal. Aqui a gente tem a nossa planilha. Eu vou usar a função sim mais ou, como eu já expliquei lá na teoria, que a gente vai poder editar o final. Então eu tenho aqui o resultado, no caso, né? Eu tenho aqui uma planilha, né, com alguns times, tá? Com alguma tabela, né, podemos dizer. E os times têm que seguir algumas regras para poder se classificar, ok? Então eu tenho aqui essas regras: ter 38 pontos ou mais, ter 10 vitórias ou mais, ou 8 empates ou mais, ok?
Então vamos aqui fazer a nossa fórmula, tá? Eu vou começar aqui devagarinho, viu? Olha, igual, não é isso? Primeira vem se, dou um tab, depois ou, tab de novo. Então vocês já sabem, se parênteses significa prioridade, então quer dizer que primeiro a gente vai fazer a fórmula ou. Então vamos começar com o primeiro critério. Vai ter 38 pontos, não é isso? Então vou usar aqui, ok? Vamos lá, vou dizer para o Excel. Excel tem que ser maior, igual, 38, ok? Posso seguir? Ponto e vírgula, que é uma pausa. Aí eu vou agora para a segunda fórmula. Segunda fórmula o quê? Segundo critério. Meu Deus. Vamos lá. Segundo critério. Então tem que ter 10 vitórias, não é isso? 10 ou mais. Então eu vou dizer o Excel tem que ser maior, igual a 10. Ok? Posso continuar? Ponto e vírgula. Agora ficou o probleminha aqui. Como é que eu vou clicar nessa célula aqui? E agora, hein? Eu posso fazer da seguinte forma, pessoal. Ó, clicando em cima de empates e descendo aqui no joystick, que é aquela setinha para baixo. Ou eu posso colocar aqui D2. Eu já sei que é D2, então eu posso colocar por escrito, tá? Então, número de empates tem que ser maior ou igual a 8. Não é isso? Terminou a primeira parte. Eu vou fechar o parêntese. Não terminou ainda não, a fórmula ainda não, tá? Vou dar uma pausa, ponto e vírgula. E agora vou escrever o resultado. Bom, pessoal, se a gente usasse só a E ou a OU, aqui ia dar verdadeiro ou falso. Agora tem essa opção aqui. Eu vou abrir aspas para classificado. Vou fechar aspas. Ponto e vírgula. Dou uma pausa. Abro aspas de novo para desclassificado. Ok? Fecho aspas e fecho parênteses. Não esqueça de fechar o parênteses. Nessas fórmulas que que são fórmulas usadas em fusão, né? Fusão de duas fórmulas, tem que fechar o parêntese. Vou dar um enter, ok? E aqui já deu classificado, tá? Porque ele não tem 36 pontos, o time A, mas ele tem 10 vitórias, ok? Então, na função ou vocês sabem que a gente não precisa obedecer todos os critérios. Pelo menos um. Se um estiver, se for obedecido pelo menos um, vai dar verdadeiro, tá? Então tá aqui, classificado. Então por isso que eu uso a função se mais ou. Veja que não ficou coerente com a minha planilha. Se é time, então é classificação, ok? Então, gente, vamos embora para a próxima. Vamos lá, próxima, vamos embora, vamos lá. Chegando aqui, pessoal, estamos aqui com a função corresp. Vamos começar agora essas funções, né? São funções de pesquisa. Na minha opinião, humilde opinião, eu amo, tá, pessoal? Amo porque são muito interessantes essas funções de procura, de pesquisa. A primeira função é a corresp. Vamos lá. Função principal. A corresp serve para encontrar a posição de um determinado valor dentro do intervalo. Em vez de retornar o valor em si, ela retorna a posição, o número da linha ou da coluna onde o valor está localizado. Ok? Então aqui ela vai só mostrar a posição, tá? Em que está aí a célula. Ok, pessoal? Vou usar aqui para vocês vão entender melhor na prática, porque a prática é muito interessante dessa forma. Vamos lá. Vamos para cá. Benefícios. Facilita a localização das células. Vamos lá. Onde aplicar? Planilhas de localização. Como assim, professor? Eu posso te dar inúmeros exemplos. Vamos dar um exemplo. Planilhas de estoque. Tá? Aqui planilhas de estoque são separados por ruas, né? As pessoas separam por ruas, então fica mais fácil localizar. Tá? Planilhas de, vamos botar, de garagem. Essas garagens esse estacionamentos que tem muitas garagens, tá? Então também é interessante, tá? Mas vamos para a prática? Vamos lá? Prática! Vamos praticar! Ok, pessoal, chegando aqui com mais uma fórmula. Vamos para a primeira fórmula de pesquisa, tá? É a nossa querida corresp. Como já foi dito, ela vai nos dar
a posição da célula. Então aqui eu tenho um estacionamento, ok, com alguns carros. E vamos dizer que esse estacionamento é enorme, é gigante, tá? E eu preciso localizar cada carro em cada garagem, tá ok? Então vou usar a função corresp. Vamos começar? Vamos para cá. Bom, pessoal, a fórmula que a gente vai colocar é sempre do lado onde vai aparecer a posição. Eu quero que aqui apareça o número da garagem, ok? Então vamos lá. Vocês vão entender direitinho. Vamos lá. Vamos começar. É muito simples essas fórmulas, viu? Igual corresp. Ok? Igual corresp. Primeira coisa, pessoal. Eu vou... Para a gente localizar ou pesquisar, a gente precisa de uma célula para a gente digitar o que a gente quer. E o Excel ele nos dá o resultado. Vamos lá, eu vou escolher aqui, ó. Por quê? Vai ser meu campo de pesquisa. Então vou digitar o carro aqui e o Excel vai me retornar a garagem que ele está, ok? Vai ser dessa forma. Vamos dar um ponto e vírgula. Agora, pessoal, eu vou selecionar aqui, ó, daqui até o último, ok? Então vou selecionar. Pessoal, se a sua primeira célula for mesclada, faça como eu. Seleciona daqui para baixo, ok? E aqui eu vou colocar A1, porque eu quero selecionar de cima. Ah, professor, por que você não puxou logo de uma vez? Porque se eu puxar de uma vez, vai selecionar tudo, ok? E eu não quero selecionar tudo, ok? Vou dar aqui um ponto e vírgula. E vou colocar 0 para resultado exato. Vou dar um 0, vou dar um Enter, ok? Aí deu esse erro. Ah, professor, que é esse aí, professor? Vamos ver. Você vai ver que é interessante, viu, gente? Qualquer carro daqui eu vou escolher o... Deixa eu ver, vou colocar o Fusca. Vou digitar Fusca. Ok? Vou dar um Enter. Observe o que vai acontecer, viu? O Fusca, ele vai estar aqui na garagem 6. Estão vendo aqui, pessoal? Então, garagem 6, Fusca. Mas, professor, se eu digitasse aqui o Civic. Ok? Vou digitar o Civic. Vou dar um Enter. E observe que o Civic, ele vai estar... Cadê ele? Vai estar na garagem 15. Então o Excel vai me retornar aí com o número da garagem. Então você pode usar isso aí para infinitas probabilidades, tá, pessoal? Mas vamos embora? Vamos para a próxima? Vamos lá, vamos embora. Chegando, pessoal, aqui com a nossa função de pesquisa, a nossa segunda função, viu? PROC-V. Antes que você aí pergunte, professor, o que é essa PROC-CV? Eu chamo de PROC-V, tá, pessoal? PROC-V significa procura na vertical, ok? Então você vai usar na sua planilha quando você precisar procurar algo na vertical. Professor, não entendi não. Peraí, calma que a gente vai entender na prática, tá? Vamos lá, vamos ver a principal função. A função PROC-V serve para procurar valor na primeira coluna de uma tabela e retornar a informação correspondente a outra coluna na mesma linha. Meu Deus, é muito complicado entender isso aí, viu? Ela procura, pessoal, procura na vertical, tá ok? Calma que vocês, quando chegar na prática, a gente vai entender melhor, tá ok? Vamos lá. Benefícios. Permite você localizar um objeto dentro da planilha, ok? Permite você localizar um objeto, um nome, sei lá, um documento. Você pode procurar o que você quiser dentro da sua planilha, tá? Eu vou mostrar para você na prática que é melhor. Vamos lá. Onde aplicar? Planilhas de cadastros de objetos ou pessoas, ok? Tem diversas utilidades. Quando você aprende, você acaba aplicando em outras vertentes, tá, pessoal? Vamos para a prática? Vamos para prática. Prática, vamos lá. Chegando aqui, pessoal, na nossa querida PROC-V, tá, pessoal? PROC-V. Já disse para vocês, é procura na vertical. Então, eu tenho aqui uma lista de dados de alguns clientes da nossa querida loja Brucutu Móveis. Então, eu quero aqui, pessoal, localizar os dados rapidamente com apenas o código do cliente. Então, vou digitar o código do cliente, vai aparecer para mim o nome, o CPF, a cidade e o endereço dele, só com uma fórmula. Então vamos começar? Vamos lá. Primeiro eu vou começar com uma fórmula aqui no nome, tá, pessoal? Então vamos começar. Igual PROC-V, vou dar aquele tab, ok? Vou selecionar a minha célula de pesquisa, é onde eu vou colocar a nossa querida pesquisa. Então vou colocar o código aqui, ó. Código, ok? Vou dar um ponto e vírgula.
ok? Vou dar um ponto e vírgula. Em seguida, eu vou selecionar toda a planilha de código, né? Até aqui, ok? Não é toda não, viu? É de código até lá embaixo. Vamos lá. Vamos embora. Ponto e vírgula. E agora eu vou dizer para o Excel o que é que eu quero. Se aqui está escrito nome, eu vou querer os nomes. Qual é a coluna que tem os nomes? Você vai dizer, professor, é a B. Mas aqui no Excel, na PROC-V, a gente não tem na fórmula, pessoal, dentro da fórmula, a gente não vai usar letras, vai usar número. Então aqui eu tenho coluna 1, 2, 3, 4, 5. Então, qual é a coluna que tem os nomes das pessoas? Coluna 2, não é isso? Eu vou colocar coluna 2, ponto e vírgula, e vou colocar aqui 0 para verdadeiro, ok? Vou dar um Enter, ok? Primeiro erro, correto? Vamos embora. CPF agora, pessoal. Tem que colocar fórmulas em todas, tá? Vamos lá. Menos código. Vamos lá. Igual PROC-V. Vou dar um Tab. Ok? Vou selecionar a minha célula de pesquisa de novo. É a mesma coisa, pessoal. Célula de pesquisa. Depois eu seleciono. Dou ponto e vírgula, né, minha gente? Seleciono toda aqui a planilha, a parte de baixo, viu? Ponto e vírgula. E agora eu digo para o Excel. Excel, eu quero que você localize para mim o CPF. Qual é a coluna que tem CPF, pessoal? Então, eu vou contar. Coluna 1, coluna 2, coluna 3. Ponto e vírgula. E agora eu coloco um 0 para a correspondência exata, ok? Vou dar Enter. Mais um erro aconteceu. Vamos agora para a cidade, ok? Vamos lá. De novo, viu? Olha, igual PROC-V. Vou dar aquele Tab. Ok? E agora eu vou selecionar novamente meu campo de pesquisa, ok? Vou dar um ponto e vírgula. Se você não estiver entendendo, faça novamente a aula vagarosamente. Já dizendo a vocês que essa planilha vai estar lá na nossa querida descrição do vídeo, ok? Vamos lá, vamos seguir. Vou selecionar aqui toda a planilha de novo. Vou dar um ponto e vírgula. E agora eu vou dizer para o Excel. Excel, qual é a cidade? Aí eu digo assim, qual é a coluna que tem a cidade, Excel? Aí eu vou contar de novo, coluna 1, 2, 3, 4. Então na coluna 4 é que está as cidades. Vamos lá, aqui estão, né, as cidades. Ponto e vírgula. Vou dar um 0 para a correspondência exata, ok? O que está mudando? Vocês estão notando que é só o número da coluna, ok? Vou dar um Enter. Vai dar outro erro. E agora eu vou para o endereço. Tá, ok? Igual PROC-V, de novo. Vou dar um Tab, ok? E agora, pessoal, eu vou clicar no meu campo de pesquisa novamente, ok? Vou dar um ponto e vírgula, correto? E é muito fácil, galera, muito fácil, muito fácil. Ok, vamos selecionar a planilha inteira. Ok, vou dar um ponto e vírgula novamente. Qual é a coluna, pessoal, que tem o endereço? Aí eu vou localizar de novo. Coluna 1, 2, 3, 4, 5. Então é na coluna 5 em que tem o endereço. Coluna 5. Vou colocar aqui um ponto e vírgula, certo? E vou dar um 0 para a correspondência exata, tá, pessoal? Vou dar um Enter. E agora, professor, ficou tudo cheio de erro, professor. Que coisa feia. Vamos lá, vamos testar, né? Eu vou para aqui e eu vou escolher aqui um código 655. 655, tá ok? Que é o código de Elizabeth. Tá aqui o CPF. Tá aqui a cidade onde ela mora e o endereço dela. Vamos dar uma olhadinha. Vou dar Enter, viu, gente? Veja, viu? Vamos lá? Enter. A mágica aconteceu. Agora você tem Elizabeth, CPF, o código, a cidade e a Rua Maria de Fátima. Mas, professor, funciona para todos? Funciona. Vou digitar outro código aqui. 670. Ok? Vou dar um Enter. Observe que já apareceu para mim a pessoa, o CPF e a cidade. Por isso que eu digo, essas fórmulas é muito boa, gente. É muito bom. Muito bom. Vamos para a próxima? Vamos lá? Indo para a próxima. Pronto, pessoal. Função PROC-H, tá? Já que a PROC-V é procura na vertical, a PROC-H é procura na horizontal.
ok? Vamos lá, vamos ver aqui. Vamos ver aqui sua principal função. Serve para procurar um valor na primeira linha de uma tabela e retornar um valor que está na mesma coluna, mas em outra linha. Pessoal, é a mesma coisa da PROC-V. A diferença é que você vai procurar na horizontal. Na PROC-V você procura na vertical, na PROC-H você procura na horizontal. Depende muito da posição da tua planilha, ok? Já já você entende melhor, já você entende melhor. Vamos lá, benefícios. Permite você localizar um item ou objeto dentro da planilha. É a mesma função da PROC-V. Vamos lá, onde aplicar? Planilhas de cadastros e objetos de pessoa. Já falei para vocês que é a mesma função da PROC-V, tá, pessoal? Então vamos para a prática? Vamos para a prática? Prática, chama aí, prática, vamos lá! Chegando aqui, pessoal, chegamos a mais uma planilha, ou mais uma fórmula. Vamos lá? Vamos aqui. Aqui, pessoal, vocês vão ver que diferente da PROC-V, a PROC-H, a minha planilha está na horizontal. Estão vendo? A planilha anterior estava na vertical, por isso que a gente usou a PROC-V. A planilha que a gente está usando agora é a PROC-H, ok? Vamos embora? Bom, eu vou usar novamente aqui como pesquisa a código. Eu quero digitar o código e eu quero que apareça a pessoa. Tá? Mas pode ser diferente, pessoal. Você pode colocar a pesquisa pelo CPF. Digitar o CPF da pessoa e aparecer. Digitar, por exemplo, o código, digitar o nome e aparecer. Então você quem escolhe aí na realidade. É muito simples. Vamos para cá. Vamos começar com a primeira fórmula do aluno, tá? Vamos lá. Igual PROC-H. Vou dar aquele tab. Vou selecionar a minha célula de pesquisa. Vou dar um ponto e vírgula. E aqui eu vou selecionar minha planilha inteira. Ok? Mais um ponto e vírgula. E eu vou dizer ao Excel agora, pessoal. Preste atenção nesse detalhe. É um pouquinho diferente da PROC-V. Tá? Na PROC-V a gente não tinha mais coluna, né? No caso por letras, a gente tinha por números. E aqui a gente vai contar as colunas. No caso, as linhas vão se tornar colunas, ok? Então aqui, a coluna 1, código, a coluna 2, aluno, a coluna 3, curso, a coluna 4, cidade, a coluna 5, tipo sanguíneo, 6, filhos, 7, escolaridade. E aqui eu quero o nome do aluno, ok? Então qual é a coluna que tem o nome do aluno? Coluna 2. Então vou colocar aqui, ó, coluna 2, ponto e vírgula, vou colocar 0 para a correspondência exata e vou dar Enter. Pronto, então agora eu vou seguir. Já fiz aqui aluno, agora eu vou para curso, tá? Então vou começar aqui. Igual PROC-H, ok? Vou dar um Tab. E aqui, pessoal, eu vou primeiro selecionar a minha célula de pesquisa, tá? Vou clicar, ponto e vírgula, ok? E agora, pessoal, vou selecionar minha planilha inteira, ponto e vírgula de novo, que é a matriz, né? E agora eu vou dizer curso. Em que coluna está o curso? Eu vou contar. Coluna 1 é código, coluna 2 é curso, ou aluno, coluna 3 é curso. Então vou colocar coluna 3. Ok? Vou colocar um 0 para a correspondência exata. Ok? Não esqueça do ponto e vírgula, não faça igual ao professor. Ok? Vou dar um Enter, vai dar mais um erro e vamos para o segundo. Igual PROC-H, vou dar um Tab, ok? Vou selecionar a minha célula de pesquisa, ponto e vírgula, ok? E agora eu vou selecionar a planilha inteira, ponto e vírgula de novo. E agora eu vou procurar minha coluna de tipo sanguíneo. Então eu vou ver aqui. 1 não é, 2 não é, 3 não é, 4 não é, 5. Então, tipo sanguíneo é a coluna 5. Vou colocar aqui 5, ponto e vírgula. Colocar um 0 para correspondência exata e vou dar um Enter, ok? Terceiro erro já feito. Vamos para o quarto. Vamos lá. Igual PROC-H, ok? Vou dar um Tab, correto? Vamos selecionar a nossa célula de pesquisa. Vou dar um ponto e vírgula, ok? E agora eu vou selecionar a planilha inteira, correto? Vou dar outro ponto e vírgula e vou dizer para o Excel. Filhos. Filhos está na coluna 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na coluna 6, ok? Ponto e vírgula. Vou colocar um 0 para a correspondência exata.
E pessoal, e é seguindo da mesma forma, tá? Vamos lá, vamos seguir para a escolaridade. Vamos lá, igual proc H, vou dar um tab, certo? Agora eu vou selecionar minha célula de pesquisa, ponto e vírgula, ok? Vou selecionar a planilha inteira, ponto e vírgula, ok? Vou dizer Excel, a escolaridade está na coluna, vou contar de novo, está na coluna 7, então vou colocar a coluna 7, ponto e vírgula, 0 para a correspondência exata, ok? Vou dar um Enter, vai dar outro erro. Vamos para a cidade agora. Igual proc H, ok? Proc H, vou dar aquele tab. Vou selecionar a minha querida célula de pesquisa novamente, ponto e vírgula. E agora eu vou selecionar a planilha inteira, ponto e vírgula de novo, ok? E agora eu vou dizer para o Excel qual é a coluna que está a cidade. Então eu vou olhar aqui, ó, coluna 4. Então vou colocar aqui 4, ponto e vírgula. Vou colocar um 0 para a correspondência exata. Vou dar um Enter, tá? Então aqui eu tenho uma planilha, pessoal, de RH. Eu quero saber aqui, tá? Eu digitando o código da pessoa, eu quero que o Excel me retorne com o nome da pessoa, o curso, o tipo sanguíneo, se tem filhos ou não, escolaridade e cidade. Vamos lá. Eu vou escolher aqui um 716, ok? Vou dar um Enter e automaticamente você tem todas os detalhes da pessoa: nome, curso, tipo sanguíneo, filhos, escolaridade, cidade, tá, pessoal? Só funciona em um, professor, negativo. Vou colocar aqui o 11 agora, tá? Vou dar um 11 aqui, pronto. Perfeito, tá, pessoal? Então, ó, essas fórmulas são muito usadas no mercado de trabalho, tá, pessoal? Então eu fico por aqui, já digo a vocês, ó, consciência tem quem sabe a importância de estudar. Estude, estudar tem que ser uma necessidade, tem que ser aí para vocês um critério de sobrevivência, tá, gente? Vocês sabem o que eu estou dizendo, né? Se conscientize, porque sem estudo, irmão, chega a lugar nenhum, viu? É trabalhoso, mas o que dizer que de tudo que vem fácil vai fácil, tá? Então se conscientize disso e vamos embora, vamos botar a cana para moer. Tchau, gente. Tchau. Dá um espaço pra explorar. Com a oficina na tela é só começar.